Olá, vou-vos apresentar o projeto de Linguagens de Programação 2, 2024-25, para os cursos de Engenharia Informática e Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações da Universidade de Lusófona. Como já devem ter percebido pelo título, The Night of the Living Daisy, estamos a falar de um jogo que vai envolver zombies, humanos. Os humanos vão ter que, basicamente, não ser mordidos por zombies. Bem, mas já lá vamos. Vou já começar por mostrar como é que fica o tabuleiro do jogo inicialmente. Aqui está ele. Esta visualização que estão aqui a ver, vocês não vão ter que a construir. Vai-vos ser fornecido um componente que permite desenhar isto, mas mais à frente já falarei sobre isso. Para já, vou-vos mostrar como é que jogam este jogo. Ele, quando começa vazio, com este aspecto, mas vocês têm que o carregar com o fecheiro inicial. Nesta parte 1 do projeto apenas vão poder ler o fecheiro, não vão poder gravar, mas na segunda parte vão ter que poder gravá-lo também. Então eu vou ler aqui um fecheiro, pode ser este. Ora bem, o que é que ele fez? Basicamente, para já mudou o tamanho do tabuleiro. Como podem ver, isto é um tabuleiro 6x6, portanto, dependendo do fecheiro que vocês vão carregar, o tabuleiro pode assumir dimensões diferentes. E não é necessariamente quadrado, pode até ser retangular. Depois, temos então estas coordenadas, não é? Linhas e colunas, e temos aqui já uma hipótese de mover os personagens ou as criaturas, como lhe quiserem chamar. Temos também aqui quem é que está a jogar neste momento, são os vivos. Há aqui duas equipas. Notem que nem sempre começam os vivos, às vezes podem começar os outros, que é a equipa dos zombies, os vivos é a equipa dos humanos. Então, antes de começar aqui a movimentar aqui estas criaturas, mostrar que, passando o rato por cima, aparece aqui informação, nomeadamente qual é o identificador desta criatura, é o 1. Isto é um humano e o nome dele é o Freddy M. Aquele mais 0 tem a ver com o número de equipamentos que ele adquiriu, já vou falar mais sobre isso, e depois as coordenadas. Temos então aqui o humano 2, que é o Jackie Chan, temos o zombie, que é o ID3, que é o paciente 0, e temos o Dr. Tom, que é o paciente 4. Temos também equipamentos. Neste momento, nesta parte 1, apenas há dois tipos de equipamentos, ou é um escudo de madeira, neste caso tem o identificador -1, ou é a espada samurai, neste caso tem o identificador -2. Atenção que este identificador pode ser qualquer. A espada samurai pode ter o identificador 30, por exemplo. Então, para que é que servem os equipamentos? Basicamente, os humanos podem agarrar os equipamentos se se moverem para cima de um equipamento, ficam com esse equipamento. Os zombies não podem ficar com equipamentos, mas destroem os equipamentos. A ideia é que esses equipamentos vão ser úteis aos humanos para se defenderem dos zombies e, portanto, os zombies querem destruí-los de forma a que os humanos depois não os possam capturar. Dificilmente estes zombies vão conseguir destruir este antes que este humano o capture, não é? Mas, por exemplo, esta espada samurai já está condenada porque quase certeza que um destes zombies o vai capturar já de seguida. Ora bem, então vamos começar por movimentar. Como é que é feita aqui as regras da movimentação? Podem-se mover na horizontal ou na vertical, não se podem mover na diagonal e apenas uma casa de cada vez. Podem-se mover em qualquer direção. Claro que aqui este humano apenas se pode mover neste lado e para este lado, mas por exemplo este zombie pode-se mover para cima, para aqui e por acaso não se pode mover para aqui porque ele não se pode mover para cima de outro zombie, mas se estivesse livre esta casa ele podia se mover para lá. Vou começar por mover este humano para uma casa que ele não pode mover-se, por exemplo, para aqui, ele não vai deixar. Posso até mover-me para aqui, ele não vai deixar. Mas se eu mover para aqui, ele vai deixar. E agora, reparem que mudou o turno, passa a aparecer aqui a dizer que jogam os outros. O que quer dizer que se eu tentar jogar agora outra vez com o humano, ele não me vai deixar, mesmo que seja uma jogada válida, porque não está no turno certo, e portanto eu vou ter que mover aqui um zombie. Não vou já mover este aqui para cima, vou mover antes este para aqui. E agora reparem o que aconteceu, mudou tudo. Porquê? Porque isto também muda de dia para a noite. Isto, nesta parte 1, o tarde de dia ou tarde de noite não tem reflexo nenhum no jogo. A única coisa que vai mudar é o aspecto visual, digamos assim, do jogo, mas não tem efeito nenhum nos movimentos. Na parte 2 vai ter efeito nos movimentos. Ora bem, estamos então na noite, mas jogam os vivos. Já agora, como é que funciona isto do dia e da noite? São 2 turnos de dia, 2 turnos de noite, 2 turnos de dia, 2 turnos de noite, sempre assim a rodar. Ora bem, vamos então mover o Freddy aqui para cima do escudo de madeira e
reparem que agora o Freddy passou a ter o escudo de madeira na sua posse e agora sempre que se movimentar ele vai andar com o escudo de madeira atrás. O escudo de madeira deixou de estar disponível para outros apanharem, atenção, portanto ficou apenas o Freddy com esse escudo. Vou agora então movimentar este zombie para cima da espada samurai. Ele destruiu a espada samurai. Reparem, o zombie não ficou com a espada samurai e a espada samurai já não está disponível para ninguém apanhar. Reparem agora aqui na tooltip o que é que aparece. Há ali uma novidade, aparece um mais um, significa que o Freddy M ficou com mais um equipamento, adquiriu um equipamento. Já o zombie tem um menos um porque quer dizer que destruiu um equipamento. Este número vai crescendo ao longo do jogo, à medida que eles vão destruindo vários equipamentos. Atenção que é este zombie em particular que tem um menos um, este tem que ter menos 0, porque não foi este que destruiu o equipamento. A mesma coisa, este humano tem mais 0, porque ele não apanhou nenhum equipamento. Vamos continuar a movimentar-nos, e se calhar vocês estão à espera agora de ver o que acontece quando um humano e um zombie se encontram. Portanto, vou proporcionar aqui essa situação. E agora vou tentar mover o zombie para cima do humano. Ele diz que a jogada é inválida. Então, nesta parte 1, os humanos e os zombies ainda não podem fazer nada uns com os outros. Eu sei, é uma grande desilusão, vocês estavam aqui ansiosos por ver um zombie a morder um humano ou transformá-lo de alguma forma, mas isso vai ficar para a parte 2. Portanto, nesta parte 1, as únicas jogadas válidas são para cima de ou casas vazias ou casas com equipamentos. Por falar em equipamentos, deixem-me só mostrar-vos aqui uma coisa, vou só mover este para ter aqui, passar aqui para este. Se eu mover este humano, reparem como o equipamento vai atrás. Isto é muito importante. Ora bem, como é que este jogo termina então se os humanos e os zombies não se podem atacar entre eles? Basicamente nesta parte 1 ele vai terminar ao fim de 12 turnos. Simplesmente. Okay? Ninguém ganha, ninguém perde e portanto eu já não sei quantos turnos é que fiz, vou continuar aqui a movimentar isto. Isto eventualmente vai chegar aos 12 turnos. Ok. Quando chegamos aos 12 turnos aparece esta indicação de jogo terminado e aparece também um ecrã de resultados em que mostra o número de turnos terminados, que neste caso vai ser sempre 12, mas na parte 2 isto vai mudar. E depois aparece quem é que sobreviveu, basicamente, que neste momento sobrevive toda a gente, dos vivos e dos outros. Portanto, aparece aqui o ID e o nome, e o ID e o nome. Notem que isto tem que estar ordenado pelo ID. E aqui os outros também, um ID e o nome. Atenção que o nome aqui tem que estar prefixado, digamos assim, por esta indicação. Ou seja, na realidade o nome dele não é antigamente conhecido como paciente 0, era só paciente 0, como vocês viram na tooltip, mas quando aparece aqui nos resultados tem que aparecer com este formato que aqui estão a ver e vocês vão ter que conseguir construir também tudo isto. Ok. Como é que isto vai funcionar? Portanto, isto é a mecânica do jogo. Agora, como é que vocês vão implementar este jogo? Bem, para isso tenho que vos explicar aqui esta arquitetura. Ora bem, a parte gráfica vocês não vão ter que se preocupar com ela porque ela é fornecida aos alunos. Portanto, os professores vão-vos fornecer um ficheiro que acaba em jar. Um jar não é mais do que um conjunto de classes Java que já estão pré-implementadas e compiladas. E vocês vão incluir esse jar no vosso projeto e automaticamente, digamos assim, vão ter acesso àquele visualizador que viram. Vocês têm apenas que fornecer um conjunto de informações que permitam ao visualizador mostrar a informação correta. Uma das coisas já que acontece aqui é, vocês não vão ter que implementar o main. Eu sei que é estranho, mas o main vai estar implementado dentro deste jar. Vocês vão sim correr este main, que vocês nem sequer têm acesso ao código dele. Limitam-se, isso depois está explicado num documento que vos vai ser fornecido. Vocês limitam-se a correr o main que está dentro desta classe, sem se preocuparem muito com isso, e ao fazerem isso, ele vai abrir aquela janela que vocês viram há pouco, mas vai interagir com as vossas classes. Isto sim tem que ser desenvolvido por vocês. Na realidade, vocês só têm que desenvolver uma classe. Há uma classe que é obrigatória, que é o Game Manager, e há um conjunto de métodos do Game Manager que são obrigatórios, que já vou falar neles, e que constituem aquilo que se chama a API do jogo. Ora, este App Launcher vai interagir com estes métodos que aqui estão para conseguir
fazer a mecânica do jogo, a dinâmica do jogo. Mas são vocês que decidem tudo o que acontece aqui dentro. Obviamente não é boa prática de programação orientada a objetos pôr tudo numa única classe e, portanto, nós estamos à espera que vocês criem as classes que entenderem para suportar este jogo. O Game Manager vai interagir com essas classes, tudo isto fica por vossa conta. Aquilo que vocês criam aqui, nós não queremos saber, os nomes que dão, os métodos que criam, se tem construtor, se não tem construtor, isso fica da vossa responsabilidade. A única coisa que a gente quer é que existam estes métodos obrigatoriamente bem implementados e eles deveriam interagir com estas classes para se comportarem corretamente. Ora bem, então vamos olhar melhor para esta API e vamos olhar para o jogo novamente com a API ao lado para perceberem onde é que a API entra aqui. Então, eu tenho aqui a API. Então, estes são os métodos todos que vocês têm que implementar dentro do Game Manager e vou começar precisamente pelo Load Game. O Load Game vai ser chamado aqui neste momento. Quando eu fizer ler e passar aqui um fecheiro, pode ser qualquer fecheiro, esse fecheiro vai ser passado aqui para dentro, através deste parâmetro, File, e é vossa responsabilidade abrir esse fecheiro, fazer o parse dele e carregar, digamos assim, as estruturas iniciais do jogo. Então, se calhar, temos que começar por ver como é que é o formato desse fecheiro. Então, vou-vos mostrar aqui o formato do fecheiro que eu acabei de abrir. Só aqui minimizar para não ver. Pronto. Então, como é que é o formato do fecheiro? A primeira linha representa as dimensões do mundo, digamos assim, ou do tabuleiro, como quiserem chamar. Neste caso tem 6 linhas e 6 colunas, mas poderia ter, por exemplo, se fosse assim, seria 6 linhas e 7 colunas. A seguir vem o ID da equipa que vai jogar em primeiro lugar. Notem que há apenas 2 IDs possíveis. Ou o ID é o 0 e nesse caso jogam os outros, ou seja, os zombies, ou o ID é o 1, nesse caso jogam os humanos, ou seja, os vivos. Depois aparece um número que indica quantas criaturas é que estão neste mundo. São 4 criaturas. E depois aparece a informação de cada uma das criaturas. Portanto, a seguir a este 4 tem que necessariamente aparecer 4 linhas. Cada linha tem aqui várias informações. Começa por mostrar o identificador dessa criatura, a seguir a equipa à qual pertence, relembro que 1 é os humanos, a seguir o nome dessa criatura e finalmente as coordenadas, linha e coluna dessa criatura, ou x e y se quiserem. Aliás, desculpem, x e y, portanto não é linha e coluna, coluna e linha. Portanto, como podem ver, o Freddy está nas coordenadas 00, bate certo, e o Jackie Chan está nas coordenadas 04. O paciente 0 nas coordenadas 44 e o Dr. Tong nas coordenadas 54. Okay? E cá está, portanto, a indicar que estes dois são zombies, estes dois são humanos e aqui os IDs. Portanto, se vocês passarem o rato por cima, isto que está aqui tem que ser informação que bate certo com o que está no fecheiro que estão a ver ali. Okay? Está tudo a bater certo ali com o que está no fecheiro. Depois, a seguir vem mais um número que indica quantos equipamentos é que estão disponíveis no mundo e a seguir 2 linhas, neste caso estão 2 equipamentos, 2 linhas e neste caso o primeiro equipamento tem o identificador -1, isto é o identificador. Isto aqui é o tipo de equipamento, se for 0 é um escudo de madeira, se for 1, uma espada samurai. E aqui estão as coordenadas onde vão ficar esses equipamentos. Então, o que é que vocês devem fazer no load game quando carregam um fecheiro destes? Têm que basicamente fazer o parse deste fecheiro, processar estas linhas todas e criar objetos em memória que representem o tabuleiro. O load game, a única coisa que ele retorna é um boolean. Já agora, porque é que retorna um boolean? Porque se ele der algum erro a tentar ler o fecheiro, ou porque o fecheiro não existe, ou porque há um erro no fecheiro, ele deve retornar false. Se ele conseguiu carregar bem o fecheiro, então deve retornar true. Mas reparem que ele não retorna mais nenhuma informação. Quando eu, por exemplo, a seguir fizer chamar esta função getWorldSize, ele vai-me dar um array com 2 posições, em que na primeira posição está o número de linhas e na segunda o número de colunas. E isto só é possível porque vocês no load game guardaram a algures essa informação, em alguma variável. Notem que essas variáveis não devem ser variáveis globais. Vocês têm um Game Manager que pode ter o seu próprio estado. Ou seja, o estado do Game Manager é o estado do jogo e vocês devem usar isso em vosso favor.
Também aqui isto depende do fecheiro, não é? Aqui ele vai retornar 1 porque inicialmente joga uns vivos neste fecheiro. E aqui tem a ver com o turno. Estes dois já têm a ver com o turno. Ou seja, este getCurrentTeam ID ou vai retornar 1 ou vai retornar 0, consoante o turno onde estão. Vai começar com o Initial Team ID, mas depois em cada jogada muda para o outro. Este isDay vai mudar em cada 2 turnos, não é? Portanto, ele vai começar por retornar true, a dizer que é dia. A seguir há uma jogada, ele continua a retornar true. E a seguir há outra jogada, a terceira jogada, ele já vai passar a retornar false, e a quarta vai retornar false, e a quinta vai retornar true, e por aí fora. Depois, esta função é muito importante para nós, neste caso o App Launcher, ou seja, a parte gráfica do jogo, conseguir perceber o que é que vai desenhar em cada uma destas linhas. Reparem que até agora a gente limitou-se a chamar o Load Game, até pode ter chamado este getWorldSize para perceber quantas linhas e colunas é que ia pôr no tabuleiro, mas ele ainda não sabe que existe um Freddy que vai estar na posição 00, nem um escudo de madeira que vai estar na posição 0010, nem nada disso, né? Como é que ele vai saber isso? É através deste getSquareInfo e também através deste getCreatureInfo e getEquipmentInfo. Então vamos começar aqui pelo getSquareInfo. Eu vou mostrar aqui um slide para ficar mais claro o que é que o getSquareInfo faz. O getSquareInfo recebe as coordenadas x e y e diz o que é que está nessas coordenadas. Das duas uma, ou retorna vazio, ou então retorna uma string que tem duas informações. O tipo do elemento que está dentro dessa posição, que pode ser H maiúsculo no caso de um humano, Z maiúsculo no caso de um zombie, ou E maiúsculo no caso de um equipamento, o ID respectivo. Só isso que ele retorna. Portanto, só voltar aqui. Portanto, neste caso, ele iria retornar H1 na posição 00. Aqui ia retornar H2.1. Aqui H2.2. Aqui E2.-1. Aqui seria Z2.3 e Z2.4. E finalmente aqui E2.-2. Esta retorna um array de strings que contém a informação respeitante àquela criatura, mas separada, digamos assim, que na posição 0 vai estar o ID, na posição 1 vai estar outras coisas, já vou mostrar, enquanto que aqui esta mostra logo a informação numa única string, mas que tem a informação toda lá dentro. Como é que vocês sabem que string é que devem retornar aqui? É exatamente o que aparece na tooltip, ok? Isto que aparece aqui na tooltip é exatamente o que o getCreatureInfo, neste caso 1, reparem que ele recebe o ID, deve retornar. O getCreatureInfo 2 deve retornar isto, o 3 deve retornar isto e o 4 deve retornar isto. Exatamente o que está aqui, ok? Sem tirar nem pôr. O getCreatureInfo, sem ser desculpem, o que eu acabei de dizer é o getCreatureInfo string, mas o getCreatureInfo dá a informação de forma estruturada, ou seja, vou mostrar aqui, dá um array com 6 posições, em que a primeira é um ID, a segunda é o tipo, e aqui o tipo, como é uma criatura, ou é humano ou é zombie. Atenção que aqui o humano é com H maiúsculo, o resto tudo minúsculo. Zombie, Z maiúsculo, o resto tudo minúsculo. Aqui é o nome daquela criatura, as coordenadas dele e aqui um nome de um fecheiro PNG. Isto pode estar a null. Este é o único que pode estar a null aqui. Atenção que já agora isto é um array de strings. Tudo isto está como string. Se este último tiver a null, ele vai usar aquela figura que vocês viram no visualizador, mas vocês podem customizar a figura que querem mostrar através deste campo. Portanto, se vocês aqui puserem uma imagem diferente, ele vai mostrar uma imagem diferente. Mais informações sobre isso vão estar num documento, no enunciado em PDF que vai ser disponibilizado. Tal como existe o getCreatureInfo, existe o getEquipmentInfo, que é parecido, a única coisa que não tem é o nome, não existem nomes para o EquipmentInfo, mas tudo o resto é a mesma ideia. Aqui a única diferença é que aqui o tipo, neste caso, ou é 0 ou é 1. Se for 0 é um escudo de madeira, se for 1 é a espada samurai. Então, já trabalhámos isto tudo, ok? Portanto, relembrar só que as tooltips são dadas por ok? Mas há mesmo o jogo e os testes vão chamar também isto com informação parecida com aquela que aparece aqui. Agora, temos aqui
um método que recebe dois parâmetros, que é o ID de uma criatura e o ID de um tipo de equipamento, ou seja, aqui estamos a falar, o tipo de equipamento ou é 0 ou é 1, e a criatura é qualquer um dos IDs que ali está, e basicamente o objetivo disto é perceber se esta criatura tem aquele equipamento em sua posse. Note-se que as únicas criaturas que podem ter equipamentos em sua posse são os humanos, e portanto, se eu passar aqui uma criatura que é um zombie, isto vai sempre retornar false. Se for um humano que tem um equipamento, então ele vai retornar true, como é o caso se eu agora fizer isto para aqui, e agora chamar o as equipment com o 1, que é o ID do humano, deste humano, do Freddy, e com o 0, que é o escudo de madeira, ele vai retornar true a dizer que tem esse equipamento. Finalmente ainda não, pronto, uma operação muitíssimo importante, né? A capacidade de mover, de cada vez que vocês fazem, aqui carregam no mover de para, ele basicamente vai chamar esta função, move, em que este x é o x origem, y origem, x destino e y destino, e este move vai retornar boolean, consoante conseguiu movimentar ou não. De cada vez que aparece aqui uma indicação, por exemplo, se eu tentar movimentar agora, este para aqui não vai dar porque não está no turno dele, está no turno dos outros. Este jogado inválido aparece porquê? Porque isto retornou false. Então, basicamente aqui dentro vocês têm que fazer uma série de validações para garantir que este move é válido, seja para uma casa válida, seja porque está no turno certo, é possível movimentar. Não se esqueçam de que ele não se pode movimentar para cima de outras criaturas. Portanto, há aqui uma série de regras que vocês têm que implementar, que irão retornar false. Caso retornem true, vocês têm que modificar as vossas estruturas internas. Imaginem, movo este para aqui, não é? O getSquareInfo daqui tem que passar a dar vazio, uma string vazia, e o getSquareInfo daqui tem que passar a dar z2.3. Portanto, vocês têm que alterar as estruturas internas de forma a que, quando a seguir o visualizador pergunta novamente à API informações, elas já estejam atualizadas. Igualmente, se eu agora passar aqui o rato por cima, as coordenadas desta criatura passaram a estar no 3.4 e isso tem que ser refletido, por exemplo, através daqui. Quando é que o jogo termina? Quando vocês decidirem, vocês programadores é que vão implementar este game is over, eu já disse qual era a regra, e portanto, quando essa regra acontecer do jogo terminar, vocês vão retornar true. Antes disso, sempre que ele perguntar, ele vai retornar false. O jogo está sempre a perguntar isto, ok? Após cada movimento ele vai ver, será que o jogo terminou? Enquanto isto retornar false, ele continua a jogar lindamente. No momento em que ele retornar true, ele deixa de permitir mais jogadas, mostra uma indicação a dizer que o jogo terminou e a seguir mostra o painel com o resultado da chamada deste Get Survivors. Portanto, se vocês forem para trás no vídeo e virem como é que o painel é mostrado, há um conjunto de linhas, não é? E este array list, basicamente, cada entrada do array list é uma linha que ele vai mostrar. Portanto, se ele mostrasse 7 linhas, vocês teriam que ter aqui um array list com 7 strings, exatamente com os dados que vocês viram naquele painel. Ora bem, vocês vão ver que existem várias formas de vocês customizarem isto. Eu já falei numa aqui no getCreatureInfo e no getEquipmentInfo. Vocês podem mudar a imagem que corresponde a estas criaturas e estes equipamentos, mas vocês podem ir mais longe, podem, por exemplo, quando carregam ali nos créditos, eu não vou carregar, mas quando carregam ali nos créditos, vai-vos aparecer um painel e vocês, com uma imagem ou com um texto, ou o que vocês quiserem, vocês podem aqui retornar aquilo que entenderem. Isto tem que apenas retornar um JPanel, isto é uma classe própria, uma classe gráfica própria do Java. Investiguem, peçam ajuda ao ChatGPT, isto não vai contar para a avaliação, é apenas por uma questão de criatividade e de vocês quererem pôr os vossos próprios créditos com o aspecto que entenderem. Portanto, aqui dentro desta função vocês retornam o que entenderem. Esta função é chamada quando carregam ali no créditos. Estão a esquecer que falta aqui uma função, que é esta aqui, Customize Board. Vocês têm mesmo que implementar isto, podem retornar isto aqui é hashmap. Podem retornar um hashmap vazio, se não quiserem customizar nada, mas se quiserem mudar, por exemplo, a imagem que é usada aqui, ou o espaçamento entre isto e o tabuleiro, inclusive o próprio título da janela, vocês têm a hipótese de o fazer.
vejam as regras para o fazer no enunciado em PDF. Espero que se divirtam e bom trabalho.